Amados irmãos, o Evangelho de hoje, o Senhor nos convida ao desapego e coloca como condição para seguir, para ser discípulo. A palavra discípulo também quer dizer pequeno aprendiz, aquele que se coloca como formando, com um coração abandonado, um coração todo entregue. Então, discípulo é esse pequeno aprendiz, não é alguém soberbo. O orgulho é o impedimento para que possamos aprender do Senhor. Ele que fala para nós, Mateus 11, 26 seguintes: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E esse aprender é preciso olhar para Jesus. Porque quando nós não olhamos para Jesus, nós não vamos aprendendo. Nós não vamos nos configurando a Ele. E a ira vai nos dominando, a raiva, o egoísmo, o fechamento, porque nós não olhamos para o Senhor. E por que nós não olhamos para o Senhor? Porque muitas vezes nós estamos com os olhos fechados. Os olhos fechados para todas as graças que Deus derrama imensamente, ricamente, generosamente sobre nós todos os dias e a todos os instantes. Mas às vezes nós não estamos a perceber. Santa Teresa de Ávila fala que Jesus no Santíssimo Sacramento está cheio de bênçãos, de graças, para derramar sobre nós. No seu trono de graça, Ele estará pronto a nos dar tudo o que é necessário para a nossa salvação. Então é preciso pedir, e pedir com confiança. Pedir de fato com essa certeza que já temos recebido. É isso que Jesus nos ensina. Mas além de fechar os olhos, outra coisa que nos impede... Está um pouquinho ruim aqui o retorno, tenta ver se está. Outra coisa que nos impede muito é a questão do apego. Esse apego é como se você tivesse grudado, você começasse a ter uma idolatria por algo. Você começa a colocar no lugar de Deus. É como se a minha mãe fosse o meu Deus. É como se o meu filho fosse o meu Deus. É como se os meus irmãos fossem o meu Deus. Santa Teresa de Ávila também fala que o apego aos familiares é o que mais nos afasta de Deus. O apego não é o amor. Entenda, é o apego aos familiares. O apego faz a gente deixar de ir para a missa porque não quer desagradar um familiar. Começa até a pecar porque quer agradar a um familiar. Começa a deixar de rezar para agradar um familiar. E vai se afastando de Deus para corresponder aos projetos pessoais da própria família. E às vezes, pela falta de confiança na providência de Deus. Porque acha que se eu for para o seminário, se eu for para um convento, se eu for para a comunidade de vida, se eu for para alguma missão, a minha família vai se acabar porque sou eu que cuido. Ou seja, a pessoa se coloca como uma referência daquele que cuida de tudo. Como se Deus não cuidasse da sua família. Isso também é apego. É você se colocar também, não só colocar o outro no lugar de Deus. É você se colocar no lugar de Deus e acha que eu sou o provedor. Não, eu que cuido da minha família, eu faço tudo. Claro que a gente não deve ser irresponsável. Se a mãe está doente em casa, um irmão, e tem um compromisso, se não tem com quem deixar, eu devo ficar em casa e cuidar bem, e ali vai ser minha missão. Porque às vezes existe também a outra falta de equilíbrio. Tem esposa que tem maridos que são cruéis demais, que não deixam que ela participe da missa, do grupo de oração, dos eventos, fica brigando, fica querendo bater, ciúme excessivo. Isso é ruim, porque o marido não é o dono da mulher. É sereis uma só carne, é um mistério de doação, de amor dos dois. Não é um mistério de escravidão. Né? Então, mas também tem outro extremo. O homem é uma mulher que não para em casa nunca. E vive direto na igreja, esquece do seu dever de Estado. O que é o dever de Estado, Oséias? É aquilo que Deus me chamou para viver. Como um caminho de santidade. Se Deus me chamou a ser casado, casada,
Eu devo viver bem as minhas obrigações, o meu chamado, que é uma graça, e devo viver isso como graça, alimentado pela graça, pela vida de oração. Por exemplo, a esposa é chamada a lavar louça, a cuidar dos meninos, a arrumar a casa, isso para aquelas que não têm um trabalho fora, né? E as que têm também fazem também isso, né? O dobro, né? Mas as que têm especificamente são essas coisas: fazer o almoço, a janta, o lanche, cuidar dos meninos, levar à escola, levar para a escola, fazer tantas outras coisas, né? Dona de casa nunca falta o que fazer. Mas é fazer isso com alegria, fazer isso com amor, fazer isso com sentido. Então ela vai estar vivendo, porque ela vai dando sentido naquilo que ela faz. Não é fazer as coisas todo dia com raiva, mal-humorada, se pudesse nem fazia aquilo, fazendo com ódio. Aquilo não tem sentido nenhum quando você não faz com amor. Vai ficar feito, mas você não vai ganhar mérito com aquilo que você faz. E poderia ter ganho se fizesse bem. É fazer o almoço com alegria, é cuidar das crianças com alegria, mesmo no desafio, que tem criança que testa a paciência da mãe todo dia, de manhã até a hora de dormir, né? De forma bem forte. Mas às vezes também é falta de uma educação bem dada, né? Às vezes a gente falha muito na educação dentro de casa, mima demais, ou então é muito cruel, tudo no desequilíbrio, né? Então, o esposo e a esposa, os filhos, o padre, o celibatário, o leigo consagrado, o religioso, deve viver bem o seu estado de vida. Não é deixar de viver bem o seu estado de vida. Tem que viver bem. Mas não é se apegar às coisas do seu estado. Por exemplo, um padre, ele deve celebrar bem a missa, ele deve celebrar bem os sacramentos, confessar bem, com paciência, com alegria, com entusiasmo, com vigor, com disposição. Mas se ele faz tudo isso, celebra a missa, celebra os sacramentos, visita os doentes, né? Faz muitos trabalhos pastorais, faz tudo isso só como um administrador, um mero administrador material das coisas, como se isso não fosse além, ele está ofendendo a Deus. Se ele faz de forma relaxada, de forma tíbia, de forma mal-humorada também, né? Tanto qualquer um desses, o celibatário, o padre, o casado, deve trabalhar o seu temperamento, deve trabalhar os seus defeitos para que Deus vá podando. Não é que essas pessoas são perfeitas. A gente deve entender a fraqueza do esposo, da esposa, do filho, de um padre, de um celibatário. Eles estão em processo ainda. Mas você que é padre, você que é celibatário, religioso, consagrado, de grupo de oração, casado ou casada, namora, vigie. Você está se apegando a essas coisas como se fosse um status, como se fosse seu tudo? Cuidado com isso. A palavra de Deus fala que para seguir Jesus tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus. Seguir, não é tomar frente, é a humildade. Uma das coisas que nos ajuda ao desapego é a humildade, porque o caminho da cruz é um caminho de humilhação. Naquele tempo de Jesus, se a pessoa já fosse condenada à cruz, no caminho da cruz, no caminho para ser pregado na cruz, havia crucis, né? Quem fosse a pessoa que matasse aquela pessoa que ia a caminho da cruz, ela não era punida, porque aquele homem era considerado um condenado já, não tinha valor nenhum. Ou seja, alguém que assume a cruz de Cristo e que vai caminhando com Ele, é alguém que diz: eu morri para mim mesmo. Eu não ligo para as fofocas, para as calúnias, para as perseguições, para as humilhações. Eu não ligo para isso, porque Cristo é o meu Senhor. E se o meu Senhor passou por isso, eu passarei também. Devemos pedir ao Senhor a graça de passar com alegria, com paciência, oferecendo a Deus pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Precisamos acordar, irmãos, porque muitas vezes nós vivemos apegados à nossa imagem, nossa autoimagem. Falaram de mim, me criticaram, e agora o que é que eu faço, né? É preciso ter esse cuidado. E outra condição para a gente seguir Jesus
é a questão da vigilância. A vigilância de saber começar bem para terminar bem. Um homem que tem meta. Olha só, o Evangelho fala de um homem que começa a construir uma casa e não termina. Ele vai ser motivo de mangoça, de chacota, de escarneamento de tantos, né? Escarnecimento de tantas pessoas que vão falar: você não tinha dinheiro, você é um irresponsável, você é uma pessoa imatura, e vai começar a fazer chacota. Da mesma forma, um homem que tem poucos soldados e não tão preparados, e vai lutar com um exército muito maior e mais preparado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma concordata de paz, né? Esses são os dois exemplos que o Evangelho dá. Mostrando o quê? Que devemos ser prudentes em nossas ações. Devemos ser pessoas que sabem medir a consequência dos nossos atos. Isso é muito perigoso. Nós não medirmos as consequências das nossas decisões. Consequências que vão, talvez, estar presentes na nossa vida para sempre. Meninas começam a namorar e acabam engravidando. Essa decisão é para sempre, que você tomou de acabar se entregando a alguém fora do casamento e vai ter que arcar com as consequências e cuidar bem do seu filho. E nada de pensar em aborto. Alguém que, infelizmente, entra no mundo do pecado, do adultério, do crime, infelizmente vai arcar com grandes consequências. Então, antes de entrar em algo, pense o seguinte: esse algo vale a pena? Isso não vai destruir minha vida? Isso é algo bom? Vamos fazer o seguinte: vamos pedir a Deus a graça da perseverança final. Santo Afonso de Ligório fala que a graça que nós devemos pedir na oração é a graça de perseverarmos até o fim. Porque começar é para todos, para qualquer um. Mas perseverar é para os santos. E esse é o nosso chamado: perseverar até o fim. E assim seremos salvos. Amém.